Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, o seu programa sobre o mercado internacional e também sobre a visão do Brasil, enfim, do mercado de emergência do ponto de vista do investidor estrangeiro. Hoje nós tivemos um dia mais nervoso no mercado global, no mercado americano, uma correção depois de uma boa alta no S&P e bastante pressão em cima do mercado de emergentes, especialmente pela situação da Argentina, onde nós tivemos mais um dia de forte desvalorização cambial, 12% de queda do peso argentino, com o Banco Central do país elevando os juros de 45% ao ano para 60% ao ano, após as declarações do Macri pedindo para o FMI acelerar aí o repasse de uma ajuda de 50 bilhões de dólares. Além disso, nós tivemos uma matéria da Bloomberg sugerindo que o presidente Trump deu o ok para 200 bilhões de dólares em produtos chineses sendo tarifados caso não se chegue a um acordo com a delegação chinesa, produzindo aí uma pressão vendedora em ativos chineses. Então nós estamos vendo isso repercutindo também na moeda norte-americana contra a moeda brasileira, contra o real, com o dólar voltando a subir forte no Brasil, chegou a bater a 4,22 no intraday, quando nós tivemos a entrada do Banco Central para acalmar o mercado, colocando aí 1,5 bilhão de dólares em contratos de swap, o que gerou aí alguma pequena queda no intraday no dólar, chegou a voltar aí para 4,13 e 4,14, mas agora na reta final do pregão voltou a pressão compradora. Lembrando que há poucos dias atrás o câmbio estava aí na casa de 13,70, 13,80. Então o que a gente está vendo é que o mercado brasileiro está bastante fragilizado, já que quando nós temos dias mais positivos no mercado internacional e em outras moedas, frente ao dólar, o dólar frente ao real no Brasil simplesmente dá uma parada na sua alta ou cai muito pouco, e quando nós temos uma situação um pouco mais negativa, o dólar explode para cima. Por quê? Porque nós temos aí bastante volatilidade pelo processo eleitoral, uma eleição extremamente incerta. Nós teremos amanhã o TSE se reunindo para ver se barra alguns anúncios da campanha de Lula, já que a campanha inicia oficialmente amanhã mesmo, E dependendo do resultado dessa ação de amanhã, que pede a suspensão dos anúncios do PT, nós podemos ter mais volatilidade, Há bastante questionamento em relação a prazos, há uma inação do TSE, que se divide entre dá todo direito à ampla defesa para o candidato presidiário, mas ao mesmo tempo precisa implementar aí, colocar em prática a lei da ficha limpa. Então, nesse jogo nós temos muita volatilidade gerada ainda com indefinições em relação a qual será o papel de Lula na campanha. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é a possibilidade de nós termos um segundo turno entre Bolsonaro e o candidato do PT, que provavelmente será o Fernando Haddad, e nesse cenário nós temos a possibilidade do centrão político, das forças políticas tradicionais, do establishment, apoiar Fernando Haddad, contra Bolsonaro, a própria imprensa em peso apoiar o candidato do PT, e nós temos aí uma chance então de ver o PT de volta ao poder depois de toda a destruição gerada no país, o que o mercado considera, obviamente, como uma completa tragédia. E a Argentina está aí para mostrar para nós o que acontece quando um país fica muito tempo rasgando todos os princípios básicos da administração pública, com déficits sistemáticos, com defaults na dívida, mesmo com um governo mais pró-mercado, mais equilibrado como o governo Macri,
quando a situação já fica muito tempo, né, deteriorada, é muito difícil que um governo resolva, especialmente quando esse governo ele não tem suporte do Congresso para passar medidas impopulares, como está acontecendo na Argentina, né? Está muito difícil para o governo Macri conseguir passar aí reformas que cortem privilégios, que tragam o país de volta para a racionalidade. Então o mercado vai acabar ajustando a situação do país e a gente vê hoje, né, o peso argentino produzindo esse tipo de movimento nos últimos dias e nos últimos meses, né? No início do ano o peso estava entre 18 e 20 dólares, né? Precisava de 18 ou 20 dólares para comprar, 18 ou 20 pesos para comprar um dólar, e agora nós precisamos de 38 pesos para comprar um dólar, ou seja, nós tivemos a moeda perdendo praticamente 50% do valor ao longo do ano. Esse é um aviso para o Brasil, né? Especialmente numa situação de cenário externo desfavorável. Nós temos aumento sistemático nas taxas de juros de curto prazo aqui nos Estados Unidos, há um fluxo de recursos vindo para o dólar por conta disso. Numa situação desfavorável, aqueles países que apresentam maior fragilidade são os primeiros a sofrer. E o Brasil tem uma fragilidade gigantesca, né, que é o déficit nas contas públicas. Temos alguns pontos fortes, como uma reserva considerável de moeda estrangeira, como uma exposição não tão grande de dívida de empresas, principalmente em relação, né, à moeda, não tem tanta dívida quanto outros países, como mesmo a Argentina, que tem a sua dívida quase toda dolarizada, mas nós temos dois componentes da crise argentina. Número um, nós temos aí déficit significativo, né, nas contas públicas. Número 2, nós temos uma dificuldade muito grande de cortar privilégios e ajustar essas contas públicas. E para completar, né, algo que nós temos pior que a Argentina é que nós temos uma eleição aí pela frente, onde fica muito difícil fazer um prognóstico se nós teremos ou não um candidato pró-reformas aí no Palácio do Planalto a partir de 2019. Então, ontem mesmo nós vimos, né, o presidente do Supremo fazendo um acordo com o presidente da República sobre um aumento significativo, né, do salário dos ministros do Supremo, que vai ser implementado em cascata para o resto, né, uma boa parte do funcionalismo público. E aí nós teremos, né, novamente mais pressão sobre as contas públicas, não só isso, né, por uma série de outros motivos. Então, o sinal, né, o aviso que a Argentina nos dá é: se nós não tivermos um ajuste rápido, nós vamos ver uma curva como essa aqui no real frente ao dólar. E aí, se nós olharmos o real frente ao dólar, nós vamos ver essa forte alta, né? Hoje o mercado alcançou aquela máxima que nós comentamos recentemente, que nós falamos que provavelmente seria testada, né? As máximas aí de 2015 e 2016, entre 4,16 e 4,25, deixando depois da intervenção do Banco Central um candle de reversão até uma sombra superior. O mercado está bem sobrecomprado no curtíssimo prazo, nós temos aí o mercado esticado em relação à média de 21 períodos. Não é impossível pensar em alguma correção, né, alguma queda aí no curtíssimo prazo, mas a tendência por um prazo maior é de forte alta. E caso nós tenhamos aí a convergência, né, dos cenários políticos para um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, e um apoio forte de Haddad do establishment político, financeiro, midiático para o candidato do PT, nós podemos ter alguma tragédia assim no Brasil, né? E nesse caso nós temos como ponto de referência aquela máxima do dólar antes da primeira eleição do Lula, a 7, né, a valores ajustados pela inflação, mais ou menos R$7, que seria um objetivo possível, né? Então, esse é o cenário, é isso que está pautando o mercado, essa possibilidade da eleição não só de um presidente
contrário às reformas, como, né, de um presidente que representa aí um candidato preso, né? Está lá em Curitiba preso, ou seja, nós temos a possibilidade do Brasil virar aí algo como um território controlado pelo PCC, que comanda, né, o território com os líderes mesmo na cadeia. Então imaginem um presidente no Planalto recebendo ordens de dentro da cadeia, num partido que está com sangue no olho, buscando aí, né, uma revanche em relação ao impeachment produzido há pouco tempo, né? Isso seria realmente trágico, né? Então, nós temos aí a possibilidade de alguma correção no curtíssimo prazo, mas há uma forte tendência de alta no dólar, há uma pressão internacional, a gente pode ver outras moedas, né, de emergentes apresentando aí um comportamento negativo. A gente tem aí a moeda indiana, a moeda brasileira, que já corrigiu mais ou menos 20% no ano, a moeda turca e a moeda argentina perdendo praticamente aí 50% do seu valor, né? Então, nós temos aí um cenário negativo para emergentes e parece que não vai ser tão cedo que nós vamos observar um cenário mais positivo para emergentes. Isso só aumenta a urgência aí de nós arrumarmos a casa, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.